Olá pessoal, eu sou o Lucas, suporte aqui do Chat Guru. Bom, eu estou aqui em relatórios gráficos, tá? Aqui na aba de relatórios eu tenho essa opção de relatórios gráficos. O que acontece aqui? Eu tenho algumas informações à conta em formato de gráficos, né? Então eu posso fazer algumas análises com base nessas informações. Por exemplo, aqui em cima eu tenho alguns filtros, né? Eu posso verificar informações, por exemplo, da última semana, né, ou dos últimos 15 dias. E também posso verificar informações do último ano, né? Então, assim, de um mês específico de 2019, por exemplo, eu posso verificar aqui, tá? Eu posso também colocar um período, por exemplo, se eu quiser dos últimos 12 dias, né? Eu posso definir esse período por aqui, tá? Então, eu posso colocar aqui um período exato que eu quero essas informações, por exemplo, do dia 23 de novembro até o dia 23 de dezembro, né? E aqui eu posso colocar essa opção, selecionar para ignorar os finais de semana, né? Caso eu não atenda aos finais de semana. Bom, indo aqui eu vou utilizar um período de 15 dias, né? Para a gente verificar algumas informações. Por exemplo, aqui eu tenho esse primeiro gráfico que é de novos chats. Ou seja, aqui eu tenho todos os chats que foram criados, né? Que entraram aqui na minha conta do Chat Guru nos últimos 15 dias, tá? Então você vê que o pico maior foi no dia 15 do 12 que entrou um chat. O pico antes do maior foi do dia 15 do 12 que entrou um chat. E aqui no dia 18 entraram dois chats, né? Dois novos chats. Ou seja, aqui ele está me dando todas as informações dos chats que entraram nos últimos 15 dias, tá? E aqui embaixo eu tenho o total, né, de novos chats que entraram nos 15 dias e a média por dia, né? Bom, eu também tenho aqui o gráfico de novos atendimentos, ou seja, aqui foram todos os chats que entraram na minha conta com status aberto, né? Então, por exemplo, aqui todos os chats que receberam status aberto, ou seja, chats que mandaram uma mensagem, né? Bom, aqui eu tenho esse recorte temporal de 15 dias também. Aqui eu posso ver que no dia 9, né, no dia 9, 2 novos atendimentos, ou seja, 2 chats que ficaram com o status em aberto, tá? Aqui eu posso ver aqui no pico mais alto do gráfico que no dia 15 do 12, né, 11 chats ficaram com status aberto, ou seja, aqui eu tenho essas informações e, por exemplo, no total aqui, né, nos últimos 15 dias, 64 chats ficaram com status aberto, né? E aqui eu tenho uma média por dia. Com base nisso, eu posso fazer algumas alterações na minha conta, né? Ou seja, eu posso colocar mais atendentes, eu posso retirar, pedir para os atendentes darem mais atenção aos chats que estão com status em aberto, tá? Aqui eu também tenho esse gráfico de mensagens enviadas ou recebidas, né? Aqui também dos últimos 15 dias. Por exemplo, no dia 8 do 12, né, 8 de dezembro, foram recebidas 22 mensagens, né, e foram enviadas 10. Aí eu vejo também aqui que no dia 14 foi o dia que teve mais atividade, né, porque foram enviadas 454 mensagens e recebidas 22. Ou seja, no dia 14 de dezembro, eu posso ver que teve um atendimento mais alto, né? Ou seja, os meus atendentes enviaram mais mensagens, então teve um atendimento um pouco mais puxado. E aí, com base nisso, eu posso verificar, fazer alguns padrões, por exemplo, por mês, né? E verificar em que época, digamos, se eu quisesse pegar aqui dos últimos 30 dias, né? Com base nisso, eu posso verificar em que época, né, em que época do mês, né, em que semana do mês, ou por exemplo, em que mês do ano eu tenho um atendimento maior, ou seja, os meus atendentes se esforçam mais e mandam mais mensagens. Ou também verificar o período, a época do mês ou do ano, né, que eu recebo mais mensagens dos meus clientes. Então eu posso verificar essas informações aqui. E aqui eu vou ter a informação, por exemplo, de todas as mensagens que foram recebidas, né, no período de um mês, de 30 dias, e a média de mensagens recebidas por dia, tá? Como também eu vou verificar aqui o total de mensagens enviadas,
né, no período de um mês, e a média de mensagens enviadas por dia. E com base nisso eu posso fazer algumas alterações na minha conta, tá? Bom, mas aqui embaixo, eu vou colocar aqui o período voltando para 15 dias, eu tenho esse chat que mostra as mensagens que foram enviadas por cada usuário da conta, tá? No caso, aqui eu tenho todos esses usuários na minha conta, e aqui eu posso verificar, por exemplo, que nos últimos 15 dias, né, aqui a pessoa que mais enviou mensagem foi o atendente Fernando Fusaro, né? Então eu tenho essa informação. E aqui no gráfico pizza eu posso verificar que o Fernando também, a mesma coisa aqui, ele foi o atendente que mais enviou mensagens, né? Então, nesse caso, foram 31 mensagens enviadas, né, pelo Fernando Fusaro nesse período, que dá um total de 43%, né, do total de 100% aqui de mensagens enviadas dos atendentes nos últimos 15 dias. Ou seja, o Fernando ele detém 43% das mensagens que foram enviadas por todos os usuários da conta nos últimos 15 dias, tá? Bom, aqui eu também tenho, por exemplo, a quantidade de mensagens enviadas pelos usuários nesse período de 15 dias, né? E aqui também tem as mensagens que foram enviadas sem usuário, né? Nos últimos 15 dias também. Bom, mas aqui embaixo eu tenho um total de chats acumulados, né? Aqui nos chats acumulados eu posso verificar todos os chats que estão com os aparelhos ativos no momento, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um número conectado na minha conta, eu vou verificar todos os chats que estão no aparelho, né? Então, por exemplo, que está aqui no meu chat Guru linkado a esse aparelho. Então, aqui nos últimos 15 dias, eu posso verificar que eu cheguei no dia 22 de dezembro, né, com 44 chats acumulados, ou seja, na minha conta, no momento, eu tenho esse total de chats aqui na minha conta, tá? 44 chats, certo? E aqui eu posso modificar, por exemplo, colocar, se eu quiser fazer um relatório no final do mês, né, por exemplo, para ver quantos chats estão na minha conta, eu posso vir aqui e mudar o período para 30 dias, né, para ficar um mês. Bom, aqui eu também tenho esse último gráfico, que é o de tempo de atendimento, né? Nesse gráfico eu vou verificar, por exemplo, quanto tempo o status demorou para ser alterado, né, em todos os chats num determinado dia. Aqui, digamos, no dia 10 do 12, né, eu verifiquei aqui que para o chat ser colocado no status resolvido e fechado, né, ele demorou, todos os chats nesse dia, no dia 10 de dezembro, eles demoraram, né, 233 horas. Então aqui no caso, por exemplo, eu tenho essa informação. E aqui se eu clicar em cima de cada métrica, né, ele vai excluindo e eu vou poder visualizar, por exemplo, somente, né, uma métrica, por exemplo, do tempo que esses chats levaram para serem colocados no status resolvido ou fechado no dia 10 do 12, né? Então eu tenho esse tempo aqui, a data e o tempo e os minutos aqui, né? 839.262 minutos. Bom, então aqui eu posso verificar todas essas informações do tempo médio que os chats ficaram num dia, né? Quanto tempo levou para ser mudado de status, né? E aqui embaixo eu tenho a média, tá? A média aqui do período. Obrigado por acompanhar até aqui. Qualquer dúvida é só falar com a gente no suporte.